Será que o mendigo tem algum problema psiquiátrico? O laudo foi feito só para disfarçar a tara da mulher? Será que o mendigo percebeu que ela não estava bem e se aproveitou disso? E por que essa mulher não foi internada antes? Essas foram perguntas feitas aqui no YouTube e no meu Instagram e vamos conversar sobre elas. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e fazemos vídeos sobre saúde, medicina e ciências. Muito bem, primeira pergunta. Doutor, após as entrevistas do mendigo, você acredita que ele também tem algum problema psiquiátrico? Então, um transtorno psiquiátrico é quando o paciente apresenta um sofrimento ou problemas de pensamento ou comportamento para ele ou para outros. Será que no caso do mendigo de Planaltina, isso ocorre? Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente analisar a sua condição de pessoa em situação de rua. Essa é uma situação complicada e não ocorre exclusivamente por causa da pobreza. É muito comum essas pessoas em situação de rua ter uma história de um uso abusivo de álcool ou drogas, sendo isso um dos motivos que o levou para a rua. E também é muito comum ter uma história de um conflito familiar em que ou a família desistiu de ajudar ou a própria pessoa se revoltou contra a família. Em todos os países do mundo tem moradores de rua. Mesmo nos países ricos, em que eles conseguem oferecer bons albergues de boa qualidade, ainda assim tem pessoas que preferem, por opção, morar nas ruas. Estudos feitos com a população em situação de rua mostram que em torno de 50% apresenta algum transtorno psiquiátrico. Os mais comuns são uso abusivo de álcool e de outras drogas, com destaque para o crack, e também é muito comum depressão e transtornos de ansiedade. Então, se eu fosse atender o mendigo, eu iria inicialmente pesquisar por essas possibilidades, que são diagnósticos comuns em pessoas com situação semelhante, que também já moraram na rua. Quanto ao mendigo ou ex-mendigo de Planaltina, eu assisti a algumas de suas entrevistas e percebi alguns traços de personalidade narcisista. O que é isso? É quando o paciente apresenta uma sensação exagerada da importância de si, a pessoa se acha um bonzão, também tem uma necessidade muito grande em ser admirado e muita falta de empatia, ou seja, ele não consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa. Eu assisti a uma entrevista de 2 horas dele e nela ele se coloca como muito bom em tudo que já fez. Ele tem uma autoestima muito inflada e uma sensação de grandiosidade incompatíveis com quem já viveu na rua e o sofrimento que essa situação leva. E tem também aquela entrevista mais famosa em que ele contou com detalhes a relação sexual, mostrando bastante falta de empatia em relação à mulher. Uma coisa importante é que ele falou que faz uso de tabaco e bebia bastante. Então, conhecendo a situação de outras pessoas em situação de rua, eu acredito que o alcoolismo tenha tido um papel importante no processo que o deixou em situação de rua. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no nosso canal, pois isso me incentiva muito a continuar com esses vídeos. Agradeço demais, pessoal. Um outro comentário. Agora é assim, toda safadeza tem um nome de transtorno bipolar. Foi um comentário maldoso, mas a gente comenta do mesmo jeito. Vou falar pra vocês. Quando eu vi essa notícia do mendigo pela primeira vez, só de ver a manchete, mulher de personal teve relações com o mendigo, eu já pensei, isso parece ser transtorno bipolar. Pode parecer precipitado, e seria mesmo. Mas pergunto pra vocês, quantas mulheres vocês conhecem que procurariam um mendigo para ter relação sexual? Isso não é algo comum. Pelo contrário, a maioria das pessoas tem repulsa, tem nojo disso. Por outro lado, existem diversos casos na literatura médica de pessoas com transtorno bipolar e mania que nessa situação aumentam muito o desejo sexual e têm relações com pessoas desconhecidas, inclusive com mendigos. Então, olha só que combinação perigosa. A pessoa pode perder a crítica, perder o juízo e ter um desejo sexual muito aumentado. Tem casos de mulheres recatadas, gente de igreja, que num surto tem relações sexuais com diversas pessoas desconhecidas. Enfim, a notícia simples não era o suficiente para saber se era transtorno bipolar, mas essa notícia já tinha um cheirinho de transtorno bipolar. E se eu fosse atender essa mulher, eu iria investigar os outros sintomas do transtorno bipolar. E pelo laudo psiquiátrico dela, a gente viu que realmente tinha os outros sintomas de transtorno bipolar e por isso fechou o diagnóstico. E se alguém ainda tem dúvida da veracidade desse laudo, poxa, ela passou por pelo menos 3 hospitais de referência da região de Brasília, incluindo o Hospital Universitário da UNB. Aí não dá pra pensar em um laudo falso, né? O Givaldo realmente não iria saber se ela estava em surto, concordo.
mas é provável que ele percebeu que ela não estava bem e possivelmente se aproveitou disso para consumar o ato. Então, pessoal, vamos supor que no momento inicial a mulher tenha falado para o mendigo algo completamente sem sentido. Falado, por exemplo, nossa, você é mesmo Deus e você é meu marido. Você é Deus e meu marido. Enfim, coisas que não existem, que não fazem sentido. Daria para perceber que ela não estava bem? Até daria, mas aí entram duas questões. A primeira é que é difícil reconhecer algo que não se conhece. Alguém que nunca foi apresentado a um surto psicótico não irá reconhecer se vir um. Na faculdade, tinha um professor que falava que a gente só cumprimenta aqueles que conhecemos. E tem uma outra questão. Percepção é diferente da realidade. A realidade é que a mulher estava em surto psicótico, mas a percepção depende do mendigo. Depende de sua visão, de sua audição e de seu conhecimento prévio. Nosso cérebro também altera a percepção da realidade. Estudos feitos com seres humanos e animais mostram que o elemento mais poderoso para mudar a percepção da realidade é justamente o prazer. E qualquer tipo de prazer, incluindo o sexual. Na Austrália, tem besouros que fazem sexo com garrafas de cerveja. As garrafas têm a mesma cor das fêmeas dessa espécie. Então, na percepção deles, essas garrafas seriam fêmeas com dimensões muito atraentes. Na nossa suposição em que o mendigo teria ouvido "você é Deus e você é meu marido", na percepção dele, pode ser que ele pensou, essa mulher está apaixonada por mim. Enfim, percepção diferente da realidade. Outro comentário, se estava doente a ponto de chegar onde chegou, devia estar internada. Então, será que dava para internar ela antes? Já falamos que é difícil perceber se uma pessoa está em mania ou psicose, se a pessoa que vai avaliar isso não é um profissional da saúde mental. Mas tem uma outra questão. Possivelmente, esse foi o primeiro episódio de mania com psicose dessa mulher. Ou seja, a primeira vez em que ela estava com delírios, que é acreditar em algo falso, e com alucinações, que é ver ou ouvir algo que não existe. E sem crítica e sem juízo. É mais comum que o primeiro surto ocorra entre 15 e 20 anos de vida, mas nada impede que ocorra em outros momentos da vida, que, por exemplo, ocorra por volta dos 30 anos, que deve ser a idade próxima dessa mulher. E se foi mesmo um primeiro episódio, os familiares não iriam perceber a tempo para interná-la, nem teriam esse conhecimento, e assim não iriam conseguir impedir com que ela tivesse esses problemas. E para quem quiser aprender mais sobre transtorno bipolar, vou recomendar um livro de leitura fácil que é Crônicas de um Bipolar. É uma coletânea de crônicas em que o autor, que é um publicitário, conta com muito humor como a sua bipolaridade influencia a sua vida. E você, tem outros assuntos que gostaria de ver nos nossos vídeos? Já deixa aqui nos comentários. E aproveita para nos incentivar se inscrevendo e ativando as notificações, que assim você fica sabendo assim que tiver um vídeo novo. Valeu, pessoal!